16º dia, segunda parte da campanha de leitura de toda a Bíblia em 6 meses. Agora leremos 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14, 15 e 16. 1 Coríntios, capítulo 12. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, que nos parece menos digno no corpo, a este damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que tinha menos. Mas, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres e depois operadores de milagres. Depois, os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios, capítulo 13.
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. 1 Coríntios capítulo 14. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala às pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em língua, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com os instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emite sons. Se não emitir sons bem distintos, como se poderá conhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão falando como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz.
A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras do meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios que os de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou um não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, o outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda o outro a interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. No caso de que alguém falar em língua, que não seja mais do que 2, quando muito 3, e isso sucessivamente. E haja alguém que interprete. Mas, não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar um após outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, pergunte em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês, ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procure com zelo o dom de profetizar e não proíba que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles, vocês são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascimento fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos,
e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos, assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigo a toda hora? Dia por dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam e com que corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando você semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves e a outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de glória. Porém, assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória.
Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é o espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, também traremos também a imagem do homem celestial. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. 1 Coríntios capítulo 16. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma continha conforme a prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente, que eu também vá. Eles serão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha que fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. E há muitos adversários. E se Timóteo for, faça tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto,
Sujeite-se às pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunado e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Apolo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus.